Olha só essa outra notícia. Lula culpou o governo de Jair Bolsonaro pela disseminação de uso das bets no Brasil. Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente comparou o uso descontrolado dos sites de apostas online ao jogo do bicho e jogos de azar, como cassinos, afirmando que a gestão do conservador levou esse mal para dentro da casa da população. Quem volta aqui nos Pingos nos Is e vai trazer mais detalhes a respeito dessa fala do presidente é a Júlia Firmino, que chega agora conosco. Júlia, bem-vinda. Conta mais detalhes. O que mais disse o presidente a respeito da situação das bets no Brasil? Oi, Koba, boa noite para você, boa noite para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Foi isso tudo que você disse e, na oportunidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também disse, abre aspas, o que aconteceu com o governo passado, então cobrando, o governo passado. E ainda disse que a antiga gestão levou o cassino para dentro da nossa casa, a casa dos brasileiros e, deixa eu só pegar aqui uma aspas específica, para os nossos filhos usarem nos nossos telefones e fazerem jogatina o dia inteiro. O petista também defendeu a regulação das bets e chegou a dizer, abre aspas, é gente gastando dinheiro que não tem no celular, a gente proibiu o povo de ir no cassino, o cassino veio para dentro da nossa casa, fecha aspas. O governo também defende a tributação, desses jogos de aposta, a tributação adicional ao setor a fim de coibir justamente os custos dos jogos, incluindo o combate ao vício também a apostas. E aí a gente também destaca, Koba, que o Ministério da Fazenda aplicou apenas 2 multas a empresas de apostas legalizadas no ano passado, ou seja, em 2025, que somaram R$729 mil. Esse valor que é quase que irrisório quando a gente compara com o lucro que essas empresas tiveram ainda no ano passado, quando o setor estava regularizado, que era de 40 bilhões de reais. E aí, só para a gente fechar, no total foram 15 abertos, 15 processos sancionadores no ano passado, mas desses 15, 13 terminaram com apenas advertências. Volto com você. Obrigado, Júlia Firmino, trazendo todos os detalhes. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares. Ô, Diego, se não é culpa das mudanças climáticas, pode ser culpa do Bolsonaro, né? Sempre tem um culpado, Kobayashi? É aquela lógica do Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu bem quiser. Agora, o jogo chegou aqui no Brasil, não foi no governo passado, nem no governo anterior, nem no governo Lula 1. O jogo chegou aqui no Brasil lá no século XVI, quando os europeus trouxeram o baralho e trouxeram os dados, e de lá para cá só vem crescendo. Já na década de 40, o jogo do bicho se instalou com muita força em grandes cidades brasileiras e de lá para cá também só cresceu. As bets, elas só simbolizam o mesmo avanço tecnológico que permeia todos os aspectos da vida humana. Não é culpa de um governo A, ou de um governo B, ou de um governo C. O que tem que ser criticado é a inabilidade de governos de conterem, por exemplo, a participação do crime organizado nessas redes de apostas. E nós sabemos que hoje quem opera as apostas ilegais é majoritariamente o crime organizado. As mesmas facções criminosas que operam o tráfico de drogas, as mesmas facções criminosas que diuturnamente nós noticiamos algumas de suas outras ações. Todo local onde há um vácuo da presença do Estado, alguém vai ocupar. Aqui no Brasil, infelizmente, isso sempre cabe ao crime organizado. Então, me parece muito mais uma retórica eleitoreira do presidente da República, considerando que nós estamos em um ano de eleição e ele precisa descredibilizar os seus adversários, para que ele justifique a própria ineficiência de, já no seu último ano desse atual mandato, não ter conseguido ainda lidar com a questão das bets, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista tributário, seja na contenção do crime organizado e na sua participação nesse mercado, como eu disse. Então, mais uma vez, retórica, narrativa e a população, como sempre, fica à mercê de uma solução, fica sem o resultado útil, o resultado prático da atividade governamental e, de fato, à mercê de um grande problema, porque as bets hoje, elas representam uma significativa parcela do problema financeiro do Brasil. Nós já repercutimos aqui na Jovem Pan, inclusive, pessoas que são beneficiárias de programas como Bolsa Família, que destinam valores do benefício a essas casas de apostas que não contribuem aqui do ponto de vista tributário e acabam causando, de certa forma, um problema social no Brasil. Musa, eu quero falar com você a respeito dessa fala do presidente, porque ele traz, em outro momento desse discurso, até a questão religiosa, como sendo um fundamento.
para ele, né, a favor dele. Ele fala o seguinte: eu sou católico e também os evangélicos. A gente, durante muito tempo, foi contra jogos de azar. Lembro que jogo do bicho até hoje é crime, mas todo mundo joga no bicho. A gente sempre foi contra o cassino, sob o argumento de que cassino é jogo de azar. Mas o que aconteceu no governo passado? Eles levaram o cassino para dentro da nossa casa para os nossos filhos utilizarem nossos telefones e fazerem a jogatina o dia inteiro. Fala, Musa. Quando eu falei no comentário anterior que a visão de mundo deles ficou parada ali no século passado, é muito isso, né? O Diego falou muito bem aqui. É uma evolução tecnológica que faz parte da evolução de tudo que estamos vivendo. O jogo físico pode passar a ser online e ele simplesmente acontece. É muito difícil você barrar a tecnologia. Ela encontra meios. Eu sempre brinco que é como você tentar frear o curso de um rio. Você coloca uma madeira e em algum momento ela vai encontrar caminhos de saída para isso. Eu tenho até me lembrou muito uma frase do Ronald Reagan nisso, em que ele fala que se a coisa se move, taxe-a. Se continuar em movimento, regule-a. Se ela parar de se mover, subsidia. É basicamente o que o governo tenta fazer em todas as suas frentes. Ele quer arrecadar o dinheiro proveniente das bets porque ele precisa fechar a conta e não tem mais forma de continuar subindo os impostos, uma vez que está estrangulando a atividade privada e também a capacidade das pessoas de poupar por conta dos altíssimos impostos que acabam sendo repassados no preço final. Então é uma dinâmica perversa que o próprio governo se colocou, sempre por conta da irresponsabilidade fiscal. Eu tenho aqui, como filosofia de vida, algo radicalmente contra o Estado ser aquele que determina o que nós podemos ou não podemos fazer. Claro que deixemos de lado aqui aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família e usam quase que integralmente para bet. Mas se você ganha de maneira lícita o teu dinheiro e decide voluntariamente entrar numa aposta, quem deve ser aquela meia dúzia de burocrata que decide por você se você pode ou não pode apostar? Então seria muito melhor tentar tirar proveito positivo como grandes cidades fazem. Las Vegas, por exemplo, tem um ecossistema gigantesco de hotelaria, de restaurantes, de receber turistas, enfim, uma série de coisas que, se nós soubéssemos o que é produtividade, poderíamos aproveitar dessa maneira. Então, no fundo, é mais um cenário mais uma página onde esse governo adora responsabilizar terceiros por algo que passou já há muito tempo e ele não consegue assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Então, de novo, é mais um ímpeto centralizador de um governo que quer colocar absolutamente tudo em suas mãos e determinar a vida das pessoas. Só para finalizar e não me estender muito aqui, vale lembrar que o conhecimento ele é disperso na sociedade. Nós não sabemos o que vamos decidir, conhecer, inovar amanhã. Então, como é que meia dúzia de burocratas que sequer são da área, de todas as áreas, e nenhum ser humano consegue, como eles poderiam centralizar o avanço tecnológico na mão deles? É claro que a alocação de recursos fica ineficiente e nós vemos uma sociedade brasileira completamente improdutiva. Mota, sua avaliação também sobre essa crítica do presidente em relação ao governo anterior. Parece que o governo anterior vai lá e pega na mão das pessoas para fazerem as suas apostas, para que as pessoas se viciem nas bets, né? Isso, porque o presidente do governo anterior, Jair Bolsonaro, está preso, impossibilitado de participar de eleições, sem os seus direitos políticos. Mas ainda assim o governo atual precisa reafirmar que todos os males do mundo vieram do governo passado. Qualquer um que tente entender as sutilezas e a lógica da forma com a qual a nossa democracia republicana trata a questão do jogo vai se decepcionar. Uma das instituições mais antigas e confiáveis desse país se chama jogo do bicho. O que você jogou está escrito. Se você ganhar, vai ser pago. Não tem fraude no jogo do bicho. Não tem escândalo. Não tem chance de você ganhar e não levar. Agora, trata-se de uma contravenção penal, não é isso? Dizendo de outra forma, é uma atividade não regulamentada pelo Estado. O país tem outros tipos de jogo, por exemplo, as loterias, que trazem receita para o Estado. É um jogo regulamentado. Tem os bingos, eu não consigo entender, Koba. Os bingos eram ilegais. Depois, durante um tempo, eles foram regulamentados. Abriu bingo em tudo quanto é lugar. Depois deixou de ser
legalizado, voltou a ser ilegal. E aí, do nada, surgiram essas tais de bets. Eu preciso dizer, eu tenho horror a apostas. Eu concordo com aquela frase, eu não sei, esqueci de quem é, que diz que jogo é um imposto cobrado sobre a ignorância. Eu concordo com isso. Eu tenho horror a jogo, então eu não acompanho isso. Porque eu sei que, de repente, do nada, surgiram essas tais bets, que são sujeitas a uma regulamentação esquisita. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem essas empresas de aposta. E você pode apostar sobre tudo. Você pode apostar sobre o vencedor da próxima eleição, se amanhã vai chover ou não. Aqui no Brasil, não. Só determinados tipos de apostas são permitidos. Só eventos esportivos. Você não pode fazer apostas que não constem da lei. Alguém procura algum sentido nisso, porque eu não vejo nenhum. Eu não sei qual é a lógica que rege esse ecossistema, não sei porque alguns tipos de jogos são permitidos e outros não. Eu também não sei porque alguns tipos de jogos não são permitidos, são ilegais e acontecem na cara de todo mundo e, inclusive, autoridades confraternizam com os donos desses esquemas de jogos ilegais como se estivesse tudo bem. Resumo, eu não entendo como é que funciona isso, eu não faço a menor ideia. Ô Diego, e se o presidente quiser tomar a iniciativa de proibir as bets, ele tem poder para isso, né? De mudar a legislação, mandar projeto para o Congresso, enfim, sair falando contra a legalização, só que daí tem que conviver também com 40 bilhões a menos, que é o valor da arrecadação das bets. Exatamente, Kobayashi, que como você bem lembrou, foi proporcionado por intermédio de uma medida provisória que é ato unilateral do presidente. Então ele teria, sim, competência para tratar do tema. Além disso, ele dispõe de uma base parlamentar, não é uma base muito sólida, como nós repercutimos aqui já durante essa edição de hoje dos Pingos nos Is, mas ele dispõe de uma base que poderia apresentar no parlamento iniciativas para que as bets se convertessem em receita para os cofres públicos que tanto precisam. Algumas projeções falam em movimentações anuais de mais de 100 bilhões de reais. Essa tributação mesmo que você fez referência gerou mais de 760 milhões de reais em impostos para os cofres públicos. Então, o Brasil está diante de uma oportunidade, mas trata esse tipo de assunto embasado por aquele paternalismo do Estado brasileiro que pensa que todo cidadão é um bebê, que tem que ser cuidado, que não tem condições de fazer as suas próprias escolhas, que aquele Estado gigantesco, que se a pessoa tropeça na rua, tem que aparecer um funcionário público do nada para segurá-la e impedir que ela caia de cara no chão. Então, esse tipo de cultura faz com que os nossos governantes encarem simplesmente o aspecto problemático das apostas. E existe a ludopatia, que é uma doença relacionada ao vício em apostas. Isso é, de certa forma, um problema que tem que ser enfrentado. Mas a partir da tributação do próprio mercado, você pode gerar receita para enfrentar os problemas que esse mercado acaba ocasionando. Isso ocorre, enfim, em muitos outros segmentos da vida do brasileiro. É que, novamente, o Brasil tem essa tendência, essa cultura, esse brasileirismo de tratar temas sérios, temas que têm um grande potencial, sempre da pior maneira possível, sempre da maneira mais amadora possível. Ao invés de nós olharmos para as experiências que deram certo, o Musa citou aqui a questão de Las Vegas, que é praticamente um império edificado sobre o mercado de apostas, sobre os cassinos. O Brasil poderia ter algo semelhante aqui, mas não. Deixa com que o populismo fale mais alto, os nossos dirigentes preferem se atentar àquilo que vai dar mais like, mais exposição midiática, ao invés de olharem para o que de fato pode ser gerado através do tratamento sério de um assunto que é uma realidade, como nós já dissemos aqui. Muito bem, o Diego trouxe aqui, é importante deixar claro, os 40 bilhões aí que o governo conta são de arrecadação para as bets e, claro, com a porcentagem que está embutido ali, que vira imposto. Inclusive, durante a mudança ali da regulamentação das bets, foi quando o governo negociou politicamente o Ministério dos Esportes, que seria turbinado justamente pela mudança com a tributação das bets. E aí passaria a ter mais valor, mais orçamento, mais interesse, portanto, para negociar com partidos de centro
Na ocasião, salvo engano, foi o Fufuca, que virou ministro dos esportes para lidar com esses valores todos arrecadados pelas bets. Vamos fechar esse tema aqui, agora quando são 10:06, aquele último e rápido intervalo para você que está na nossa rede de rádios. Fechar esse tema aqui na TV Jovem Pan, News e nas demais plataformas com o Bruno Musa, falando do aspecto econômico, Musa, sua área aí de especialidade, como as bets impactam a economia, positivamente ou negativamente? Veja, eu vejo como uma atividade econômica que não é o Estado que deveria proibir, como eu falei. Essa é uma questão filosófica minha, caberia talvez um discurso, um debate muito mais aprofundado com relação a isso, um debate sério, mas que não nos dá tempo agora nesse momento. Mas é claro que é uma atividade que, como a gente pode mencionar, diversas cidades do mundo, elas têm um ecossistema que tira um proveito positivo disso. Como eu mencionei, volto a falar, Las Vegas é um caso. São vários outros que você pode tirar. O discurso mais óbvio, mais claro, é aquele que ela atrai prostituição, ela atrai drogas, mas tudo isso já acontece no nosso entorno e nós não temos uma capacidade dentro do país de diminuir isso, ou talvez nem tenhamos a intenção como um todo. É a mesma coisa, fazendo um discurso bem rápido, paralelo, daqueles que julgam a energia nuclear como péssima por conta de 2 eventos que aconteceram na história, sem levar em consideração que ela é limpa e é a mais eficiente por não ser intermitente. Então, é mais fácil nos pegarmos a um discurso simples e raso do que entendermos toda a atividade econômica que pode girar através das bets. É claro que aquela pessoa que vai para o vício, que aposta tudo que tem e o que não tem, isso cabe um problema daquele indivíduo que tem algum tipo, não sei se patologia do vício, do que quer que seja, como pode ser o vício em tantas outras coisas. Mas não dá para discriminarmos a atividade como um todo de algo que poderia, sim, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos e gerar uma liberdade econômica maior através de todo o seu ecossistema, que não é apenas o jogo, mas tudo que gira em volta dele, hotéis, restaurantes, turismo, que isso gera empregos e muitos em várias cidades do mundo. Então, eu acho que a gente deveria repensar melhor o que temos em mãos. Mas, de novo, o Brasil talvez não esteja ainda na capacidade produtiva de, infelizmente, pensar olhando mais o futuro.